Boa noite, pessoal, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Estamos de volta. Hoje é sábado, né? Que é o dia que vocês estão assistindo, mas a gente gravou isso na quinta-feira, certo? Separamos algumas perguntas, como é gravado não dá para fazer as perguntas ao vivo. Tem algumas perguntas que você conseguiu pegar no Tem algumas e-mail? perguntas que a gente levantou de dúvidas que vocês já tinham, mas aí, como o Lua de Prata vai falando, aí a gente vai fazendo aqui, né, requintando umas perguntas que nunca foram respondidas. Bom, tudo bem. Tem alguns recados para dar hoje? Tem recado sim. Primeiro a gente queria agradecer muito as doações que vocês deram dos chocolates. A Páscoa, ela foi muito bonita. A gente entregou para as crianças. A gente tem uma série de limitações com postar, né? Foto das pessoas e dos assistidos da casa. A gente posta muito menos até do que a gente gostaria por questões de ética mesmo, porque não pode. Mas a cara das crianças são lindas, assim. Então, tem algumas que a gente postou nas redes sociais da Casa do Consolador, se vocês quiserem olhar e ver. É realmente muito gratificante. Então, fica aqui o nosso agradecimento, porque foi um trabalho muito bonito. E deu pra ver no olho, assim, a felicidade, as crianças com o olho desse tamanho, sabe? Foi muito legal, foi muito bonito. Também falando que a gente faz refeições todo domingo, né? Então todo domingo a gente se encontra aqui, faz refeições, entrega as marmitas na rua. É mais ou menos uma média de 1.000, um pouco mais de 1.000 na verdade, marmitas, né? 1.500, então bem interessante também. Muito obrigada pelas doações. Dia 22, que é sábado que vem, a gente tem a entrega de cestas básicas do projeto Covid, que a gente mantém ainda na Casa do Consolador. A gente entrega mais ou menos uma média aí de 1.000 cestas básicas por mês, né? Às vezes um pouquinho mais. E também continuar pedindo a ajuda de vocês para a campanha do Tijolinho, porque esse é o nosso maior desafio, né? Além de todos os projetos sociais que a gente tem na casa, que a gente tem que manter e fazer, né? Continuar rodando, porque esse é um compromisso, né? Não tem como não fazer. A gente, junto a isso, soma o esforço de construir a nossa própria sede. Então, a gente lançou essa campanha do Tijolinho ano passado e vocês têm dado um super suporte e tem sido muito importante pra gente, né? Como o pai Joaquim falou na última live, vai ser um ano desafiador pra Casa do Consolador, mas a gente vai sair mais forte. Com certeza. Né? E a gente não conseguiria fazer nada disso sem a ajuda de vocês. Então, o nosso agradecimento mesmo, bem forte mesmo. Acho que é isso. De recado é isso. Elisa, você quer falar alguma coisa antes de... Não, vamos então trazer o Lua de Prata, né? Hoje é o Lua de Prata. O Lua de Prata faz sucesso aqui, todo mundo gosta dele. Então vamos trazê-lo, né? Eixe, filho. Vocês estão bom, filho? Tô bem. Este é um prazer muito grande de estar aqui de novo, não é? Este caboclo este já não incomodou tanto assim, filho? Não incomoda não, o pessoal gosta do senhor. O que vocês querem que fala, filho? Tem muita dúvida que chega pra gente, né? A Umbanda é um dos temas que mais traz dúvidas, né? Que chega nos e-mails, tudo porque eu acho que o pessoal gosta muito, né? E aí, eu não sei, a gente pensou assim, que se o senhor quisesse falar um pouco sobre o tripé da Umbanda, eu acho que o pessoal pode aprender e conhecer, assim, um pouco mais. Então, nós vamos começar fazendo uma pequena explicação, não é? Quando se fala de Igreja Católica, vocês pensam também num tripé. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é assim? Dentro da Umbanda, filho, este tripé, se nós formos colocar dentro das entidades que trabalham, não do orixá, deixando isso bem claro que são coisas diferentes. E se nós vamos ter também um tripé que seria como que vocês poderiam entender? Como se fossem as linhas primárias, que são aquelas que vieram primeiro, aquelas que deram um fundamento, por isso que se chama de tripé, certo? Que são
as crianças, a linha das crianças, de criança que eu falo, não são os orixás, os ibejis, como algumas casas falam, mas os guias da linha das crianças, a linha dos caboclos e a linha dos preto velho. Quando vocês pensam em criança, o que vocês imaginam? Não é o início? Então, nós temos a representação da criança como sendo a semente, a origem, o começo. Depois nós temos os caboclos. E qual é a forma que vocês enxergam o caboclo, o índio? De pessoas altas, fortes, avantajadas, porque é o auge da maturidade, é o auge da plenitude, no sentido de força, no sentido de desenvolvimento físico. E o terceiro pilar, os pretos velhos, que indicam o quê? O final do ciclo, não é? O fechamento de um ciclo. Então nós temos as crianças, os caboclos e os preto velho. O começo, o meio e o fim de um ciclo, certo? Para se fechar, para ser a base. Com a criança você tem o quê? A pureza, a ternura. Quem é que não confia numa criança de 2 anos? Você entende? Depois os caboclos, com a força, já com toda essa energia de tudo para frente, para enfrentar. E finalmente os pretos velhos, que são o quê? Justamente todo esse aprendizado que se aprendeu como criança, que se aprendeu na maturidade e que se descansa na velhice, com toda a sabedoria, com toda a força, com toda a humildade, com toda a simplicidade. Então essa é a base da Umbanda. Depois as outras linhas foram se entrando aos poucos, conforme foi a necessidade de se ampliar novos campos de trabalho, certo? Muitos não entendem como uma criança pode trabalhar dentro de uma religião. Eu explico. O espírito, com conhecimento, consegue plasmar, consegue modificar a sua aparência. Então, as crianças que trabalham na Umbanda são espíritos com um conhecimento muito grande, com um desenvolvimento moral muito grande, só que se apresentam na forma de criança para que as portas se abram com mais facilidade. Então você tem, dentro de um corpo pequeno, de uma forma pequena, uma sabedoria imensa, certo? Então eles incorporam, para aqueles que são videntes, conseguem ver a forma de uma criança com a sabedoria de uma pessoa de idade, certo? Então, eu quero deixar bem, que isso fique bem claro para vocês, que são espíritos que se plasmam para que possa se apresentar na linha das crianças. A mesma coisa acontece com os caboclos, acontece com os pretos velhos. Nós não temos a necessidade de ficarmos sempre com a aparência de um caboclo, certo? Então, dependendo do trabalho que eu estou fazendo, eu assumo outras personalidades que pertencem a mim mesmo. Você entende? Então, por exemplo, quando eu venho trabalhar nessa casa, aqui eu atuo como um caboclo. Eu venho com as minhas feições, com todo a minha equipamento de caboclo. Se eu for trabalhar num hospital, por exemplo, eu me adequo a uma aparência para que não assuste outras pessoas. O que um índio estaria fazendo dentro de um hospital poderia assustar, não é? Então, nós nos vestimos de branco,
nós usamos outro tipo de roupa para não causar medo. E a mesma coisa fazem os pretos velhos. Dependendo da situação que nós estamos passando, eles também se modificam para se adequar ao trabalho a ser realizado. Certo? Certo. Mas deu um cheiro bom de alfazema aqui, né? Sim. Que delícia! Vocês no salão estão trabalhando com a linha dos ciganos, não é? Então, todos aqui estão fazendo a proteção, estão aqui conosco também. Nossa, gostoso. Pena que ainda não dá para sentir, né? Quem está em casa, mas aqui... Logo, no futuro distante, vocês vão poder não é? Fazer... ter essa possibilidade de também passar os odores para as pessoas. O que era tão difícil há muitos anos atrás, não é? Como vocês usam a internet, em livros de espiritismo se falava que se transportava livros de um lugar para o outro, de dimensões para outra, nada mais era do que a internet. Mas como que vocês poderiam, há anos atrás, compreender isso, não é? Mas eu falo para vocês que logo mais vocês vão ter essa possibilidade de sentir os aromas também do plano espiritual. E transmitir isso. Vai ser ótimo. Só de imaginar o futuro, né? A gente começa a... Essa é uma coisa interessante, né? O senhor estava explicando sobre, né, o início, né, assim, o ciclo de uma vida, né? E a gente fala agora um pouco de futuro, né? E sempre a gente pensa no futuro, imagina coisas, né? Sempre imagina um futuro bem melhor, né? Que é uma coisa muito interessante que eu também aprendi aqui na casa, com o Tupã, né? Quando ele explicou pra gente que ele pediu para que ele pudesse levar a esperança, né? E quando a gente pensa no futuro, né, um futuro melhor, a gente está realmente criando esperança, né, para sair das enrascadas, né? Sim, importante pensar no amanhã, ter esperança, porque senão vocês não iam querer mais ter criança, não é? Porque aquele que não tem esperança no amanhã vai colocar fio no mundo para quê? Então, é a esperança, é a maior simbologia de esperança são as crianças. E vocês estão tendo a oportunidade de formar essas crianças, então façam da melhor forma possível. Sim. E olhando para esses 3 pilares, você pode falar um pouquinho sobre o trabalho quando, né, vocês, né, os nossos guias, nossos mentores, né, estão trabalhando como crianças, né, podem trabalhar também como médicos, né, ou em outras atividades, né, de outras maneiras, mas quando estão na Umbanda, né, trabalhando cada um como, né, da maneira que se identifica. Quais são as linhas de trabalho? E aí, se der para puxar um pouquinho essa pergunta para não ficar muito longa, mas se esses trabalhos têm relação com os momentos de vida das pessoas? Sim, filho. As crianças, né? Vamos tentar entender. As crianças trabalhando como criança, né? No plano espiritual. Eles vão em hospital assistir e ajudar nos partos, porque aquilo que eu falei, apesar de ter a aparência de criança, temos médicos ali, enfermeiros, psicólogos, não é? Então, eles trabalham em hospital, ajudando nos partos, fortalecendo aquele espírito que está reencarnando. Trabalham também em fazendas onde tem criações de animais, sempre visando o momento do nascimento, não é? Então, as crianças, basicamente, elas fazem esse tipo de trabalho com o nascimento, com a nova possibilidade de vida. E quando o senhor fala sobre abrir as portas, imagino que as crianças também elas podem ajudar a resolver aqueles casos mais graves. Eu fico imaginando, não sei, de obsessão. Sim, também? Sim, porque a criança muitas vezes passa desapercebido, não é? Então consegue entrar em lugares que muitos outros não conseguem. Porque você vê, por exemplo, um guarda, não é? Num lugar, ele vê uma criança passando, ele não vai entender que aquela criança possa ser uma ameaça.
Quando a gente fala de umbral, eu estou falando de ameaça no sentido de entrar, resgatar alguém e sair. Porque sempre que você entra nessas zonas mais pesadas, existem guardas cumprindo funções determinadas ali, que na verdade estão sendo determinadas pela luz, mas sem eles perceberem. Porque tudo que é feito ali é feito sob a responsabilidade da luz. Não é? Então esses guardas, quando veem as crianças passarem, eles entendem que ali não tem nada. Tem perigo. Não tem perigo, porque nada vai acontecer. Uma criança é incapaz de socorrer alguém. Então as crianças entram e saem com a maior facilidade. Porque assim se passa, não é? Quem que vai entender dentro de um banco, por exemplo, que vocês têm aqueles negócios que gira, se uma criança entrar, que problema essa criança no sentido de causar alguma coisa contra eles pode passar pela cabeça. Vocês entendem? Sim. E assim eles entram com brincadeiras. E no trabalho de Umbanda, quando que a linha das crianças vem? Qual que é o papel delas no trabalho específico da Umbanda? Então, as crianças, elas ficam à disposição em todos os trabalhos de Umbanda. Eles ficam à disposição. Então, cada vez que uma pessoa passa, se for necessário o trabalho da criança dentro da casa, eles já acompanham esse assistido e vão para casa para ver o que eles podem fazer em ajudar. Principalmente quando tem desequilíbrio da família, quando envolve coisas com criança, como que vocês falam, agressividade com criança, que não há amor entre a família. Nesses casos eles vão interferir. Certo. E, bom, o senhor deve estar sabendo, e é difícil não perguntar, assim, né, esses últimos, indo assim para as crianças, depois a gente vai para o Preto Velho e para o Caboclo, né? Esses últimos tempos a gente tem visto que está chegando no Brasil muita dessa questão desses ataques na escola, né? E aí as pessoas elas podem chamar a corrente das crianças para proteção? Com certeza, filho, com certeza. Tem sempre, na hora que leva os filhos para a escola, faz uma oração para que seja envolvido em luz, envolve a escola, o hospital, as faculdades, que parece que isso está se espalhando, não é? Então, sempre envolve em luz, porque um espírito em desequilíbrio tem atrás dele toda uma corrente do mal. Então, a única forma de você bloquear isso é com a luz. Então, envolve luz. Não é preciso ter medo. O medo dá força para o outro lado. Então, vocês têm que fazer exatamente ao contrário. Acreditar no Pai Maior, no Pai Supremo, na luz, envolver todos com luz, professores, todos os alunos, para que nada aconteça ali. Esse é um desafio muito interessante. Interessante no sentido de que quando a mídia faz todas essas coisas, né, de ficar mostrando e remostrando e tudo mais, a tendência das pessoas era ficarem com medo e muito medo e fazer aquele medo paralisante e tudo mais. E é interessante que nessa hora você tem que fazer o exercício contrário, né? É o exercício de fazer uma oração, de tentar trazer paz para a família, paz para as crianças, paz para as pessoas mais medrosas, talvez, da escola. Eu cheguei a ver notícias de professores que não estavam querendo ir para o colégio, não queriam dar aula porque se sentiam ameaçados. Então isso acaba, né, afetando a vida tanto das crianças, das famílias, profissionais, né? Com certeza, filho. O que esses profissionais estão fazendo é justamente o oposto do que interessa para a luz, porque não é do interesse da luz colocar medo. Então, toda essa parte que eles mostram de que entrou na escola, foi fácil acesso, isso é colocar medo. O que eles tinham que mostrar é o que foi feito para que não tivesse mais crianças
desencanando, mais crianças sofrendo, mais crianças feridas. Teria que a forma de colocar ser colocada de uma outra forma. Quando você mostra a forma como uma agressividade, uma agressão é feita, você ensina para o outro a fazer, certo? Então, o que deveria ser feito? Justamente uma atitude ao contrário. Mostrar que vocês são capazes de proteger, que isso foi um caso isolado. E o que se faz é justamente ao contrário. Porque a pessoa com medo, o povo com medo, é muito mais fácil de dominar do que uma pessoa, do que um povo que não tem medo. Vocês entendem, filho? Sim. Inclusive até para as próprias crianças, né? Uma vez bom, logo quando explodiu esses casos, né? Não só das crianças em si, mas agora desses adolescentes que a gente vê, né? Que estão, enfim, seguindo esse caminho de repente, né? Começar a querer ter arma e tudo mais, né? E aí eu vi um psicólogo falando sobre a importância de você ensinar a criança a ela ter um auto-amor. Porque quando ela tem um auto-amor muito bem centralizado, ela sabe que ela não precisa ir com os outros, ela consegue pensar por ela mesma e aí ela consegue dizer não pra de repente aquilo que tá ficando uma moda, ou que de repente, né? Então, é isso que você falou, é sempre o amor, né? Porque isso começa na infância, não é? Quando o pai e a mãe vê que a criança está arrancando uma flor do pé, o que esse pai tem que falar? Que não pode tirar a flor do pé, não pode. Por que a planta sente dor? Por que não pode chutar um animal? Porque ele sente dor, assim como você sente. Infelizmente, tem pais que acham engraçado. Você entende, filho? Como que essa criança vai crescer? Vai crescer entendendo que aquilo está certo. As coisas que essa criança vê dentro de casa, a discussão entre os pais, a briga por causa de coisas bobas, discussão pela falta de dinheiro, discussão pelo excesso de dinheiro, você entende? E a criança vai vendo isso. E criança, como eu falei, está num corpo reduzido, mas o espírito que está ali dentro já é um espírito antigo. É o espírito que já tem muita vivência, só que está atento ao que está sendo ensinado, através ali da briga, através do amor, através do carinho e do respeito que há entre os pais. É nesse momento que a criança aprende. É nesse momento que você tem que ensinar ao seu filho o que é certo e o que é errado. Não estou falando em agressão, porque isso não é forma de ensinar. Um índio jamais levanta a mão para um índio menor. Sempre se ensina com amor e com carinho, mostrando as coisas na natureza. Sabe, filho? Então a criança, os curumim que a gente chama, eles crescem com amor à natureza. São incapazes de maltratar as crianças, não é? Então eles aprendem a importância da planta, a importância de você pisar na terra, a importância de você perceber que tem um animalzinho que está precisando da sua ajuda, colocar no colo, dar afeto, dar água, dar alimentação, sabe? E, diferente da cultura, né, que se está tendo agora, que hoje o pai e a mãe saem de casa, a primeira coisa que faz é dar aquele negócio, como chama isso? Tablet, celular? Esse celular para a criança não encher, para a criança deixar os pais vendo o filme, né? E a criança fica ali isolada, jogada, largada. Você não sabe o que está mexendo, o que está tendo acesso, a violência que está vendo, os traumas que estão ali gerando. Todos esses estímulos, né? E vai isolando a criança. Quando a criança fica isolada, ela sente cada vez menos amor, né? Sim, mas é o que está acontecendo. Caminho, né? Quantas e quantos atendimentos que nós temos aqui recebendo de criança com 12, 13 anos que não sai do computador
brincando com jogos de violência. Deixa de tomar banho, deixa de se alimentar, não quer mais ir para a escola, para ficar trancado dentro de um quarto, mexendo na coisa virtual. Como que desenvolve a cabeça dessa criança? Né? O que vai aprender de bom, de útil? Só agressividade. E aí, pensando na linha da Umbanda, então, essa linha vem fazer até essa reflexão mesmo, né? Tentar voltar essa inocência, né? Trazer de volta a inocência. Que acho que uma das coisas mais bonitas que eu vejo quando as crianças vêm aqui na casa é o olhar de inocência e de encantamento. Parece que tem, sei lá, tem uma formiguinha aqui, meu Deus, a formiguinha. Tem, sabe, é um encantamento, assim, é se encantar com aquilo que é belo, com aquilo que tá ali, que é aquilo que é simples, né? Acho que esse é o maior... Mas isso acontece em toda criança, é isso que eu tô falando. Os pais precisam olhar mais para isso. Qualquer criança pequena que você mostra a lua, mostra que uma olha está mais gordinha, outra olha está mais fininho, mostra que a chuva cai e o que se você sair na chuva ela te molha. Deixa a criança na chuva, a criança não vai morrer porque sentiu as gotas de chuva. Deixa a criança mexer na neve, deixa a criança sentir o sol. Escutar o barulho, o cantar dos pássaros, olhar para o céu e ver um céu estrelado. Sabe, filha, a curiosidade da criança é muito grande. Por que o barulho faz barulho no céu quando chove? Por que se ilumina? As crianças estão tão apegadas a esse negócio que, se você perguntar que cor que são as nuvens, como que é a chuva, se a chuva é gelada, se a chuva é quente, não sabe falar. Porque não tem essa experiência. E é aí que é a pureza da criança, porque eles estão descobrindo algo novo, apesar de estar dentro de si próprio. Mas estão passando por experiências, formas de conhecer de formas diferentes. Então aí que é o momento dos pais estarem presentes, com coisas simples. Não é dar o brinquedo mais caro, não é dar o computador mais caro, é simplicidade, é olhar para o céu e mostrar aquilo é uma estrela. Mostrar para a criança o quanto de belo é a natureza. Em toda a sua expressão, né? É uma chance daquele espírito se reencantar, né? Sim, filha. Assim. E é isso que vocês precisam, se reencantar. Sim. Agora vamos voltar para a segunda parte da nossa introdução dos caboclos. A gente está fazendo o desenvolvimento aqui da casa, o curso de Aprendizes da Nova Terra, e a gente faz o desenvolvimento, né, começando a aprender para poder trabalhar, né, daqui a pouco, quando tiver na hora de trabalhar. E dá para sentir já algumas energias, né? E na energia quando eu fiz ali alguns desenvolvimentos, energia do caboclo, eu tive uma experiência, vou contar para vocês, que às vezes também as pessoas querem ter alguma curiosidade, né, só para ilustrar um pouquinho a pergunta e tal. E eu estava comecei a sentir, eu comecei a respirar profundamente, e aí eu acho que já estava tendo já era eu junto com o caboclo, e meu peito foi aumentando, parecia que meu pulmão ia aumentando e aumentando. E aí chegou uma hora que eu tentei colocar mais ar no pulmão e não dava mais. E aí parecia que eu ia levantar e ficar do tamanho. Parecia que tinha alguma coisa que estava querendo acontecer, mas eu só sentia o tórax, o peito assim, muito grande, muito dilatado, querendo entrar. E sentindo, né, a presença de alguém que era muito maior do que eu. Mas é isso mesmo. Esse tipo de situação é chamado de ballonnement. Eu não sei se pronuncio a palavra certa. Que é justamente na fase inicial do desenvolvimento que vocês têm que acreditar que realmente ali tem alguém, tem um espírito. Então, este momento é o momento que você, no caso da incorporação de um caboclo, você sente as costas alagar, você sente o seu tamanho aumentar, você sente como se os pés saíssem pelo seu sapato, sabe? E essa menina aqui fala muito porque essa criança deve ter 1,5 m, 1 metro um pouco mais, e esse caboclo chega a 2,10 m.
Então ela fala que quando nós estávamos começando no trabalho, ela sentia um joelho nas coxas, sabe, filha? Que aqui na altura da coxa dela sentia o joelho, e o joelho dela não dobrava, porque era o joelho desse caboclo com o joelho dela, certo? Então, porque muito alto, então sentia deslocado, o joelho dela endurecia e ela sentia com mais intensidade o meu. Então, esse tipo de coisa não é que você vai sentir para sempre, isso não é verdade. Você sente mais na época do desenvolvimento, que é justamente para você confiar e acreditar que ali tem alguém com você. E o caboclo, a linha do caboclo vem ensinar pra gente o que é essa força, esse poder? O que é a linha do caboclo? É a força, não é? Então, essa representação de homem forte, de homem sadio, mostra justamente a força que você tem que ter na vida para você passar pelos desafios. Então é justamente na plenitude, nesse momento de amadurecimento, que você passa para os momentos mais difíceis, vamos assim dizer, para os momentos de prova, para os momentos que você tem que ter mais força para vencer. Então, os caboclos é quase para ajudar a gente numa superação mesmo. Isso. A superação de cada dia. De cada dia que faz parte dessa fase mais adulta, né? Então, assim, tem uma hora que a gente tem que amadurecer, tem que virar essa chave, né? Porque, na verdade, filho, essa encarnação, você tem que ter a pureza da criança, a força do caboclo, a sabedoria e humildade do preto velho. Em todos os momentos da sua vida. Que vocês criem, exatamente, que vocês criem dentro de vocês a sabedoria dessas 3 linhas ao longo da vida de vocês. Há momentos que você, mesmo com 40, 50 anos, você tem que ter a pureza da criança. E a maturidade de um caboclo. A humildade do preto velho. E principalmente, não desistir, que é o que ensinam os pretos, não é? A você nunca desistir, que você tenha que ter sempre esperança. E aí, então, você já falou um pouco, então, aí dos preto velhos, então é a questão da humildade, até serenidade, né? Serenidade, a humildade, não é? A sabedoria que você vai adquirindo. Quantas e quantas pessoas que nós escuta falar quando está nesse momento já da velhice e fala como eu faria as coisas diferentes se eu tivesse 18, 19 anos. O corpo de 18, 19 anos, mas com a sabedoria, com o conhecimento que eu tenho hoje, as coisas seriam diferentes. E até uma resiliência, né? Porque eu chego para falar com o preto velho e eu me sinto revoltada. E aí o preto velho sempre, não, filha, calma, né? Porque é uma resiliência mesmo, né? Filha. Você... E esse ciclo vocês têm que ter diariamente. Ter a perseverança, ter a esperança, para que se consiga se concluir todas as etapas. Porque se vocês forem parar para pensar, quando é o momento que vocês resolvem o problema que vocês têm, o problema que não deixa vocês dormir, não é o momento que você respira e você ativa dentro de você a sua sabedoria, a sua paciência. Não é nesse momento que você consegue enxergar a luz no final do túnel que você não estava vendo? Sim. E eu queria fazer uma pergunta, eu vou usar uma outra coisa para ilustrar, que eu falo um pouco dessa experiência do desenvolvimento. Pode ser 2 vezes, né? Uma vez que eu cheguei um pouquinho atrasado e teve aquele início, né? Fiquei esperando ali na porta, e uma vez eu estava aqui dentro da casa já. Quando eu estava fora, não sabia qual era o dia do trabalho, mas começou a ter... Trabalho da Umbanda. Trabalho da Umbanda e tal, e começaram a ter as orações. E aí eu senti umas energias perto, e aí meu corpo começou a curvar.
né? Começou a curvar, eu comecei a ficar com uma posição e fui deixando, meu corpo faz parte ali, né? Assim, do meu treinamento e tal. Eu fui deixando para ver o que ia acontecer. E quando eu vi, eu estava com uma postura parecida com o preto velho, né? E aí eu vou sentindo, vou tentando sintonizar o que acontece no meu corpo com as energias que estão em volta, as energias da Umbanda que estão no trabalho, né? Aí a pergunta que eu queria fazer, se o senhor puder explicar, qual é a relação energética em relação aos chakras, né, os nossos centros de força, dessas 3 linhas, né, da Umbanda em relação aos nossos corpos, né? Porque dependendo da forma com que você quer projetar, você projeta a sua energia, a energia da entidade, no corpo físico do médium, para que de forma mais fácil ele sinta a nossa energia. Então, quando você, no caso de um preto velho, você projeta, imagina uma dor na região gástrica, você não tem a sensação de fazer isso para aliviar? É justamente isso que acontece com os pretos velhos. Então, é projetado a energia dele nessa região para mais fácil se curvar. Quando você está trabalhando com um caboclo, por exemplo, a energia é projetada aqui, para que você melhore a sua postura. Esse caboclo está trabalhando com a menina de uma forma mais relaxada, utilizando somente o aparelho, a parte de cima. Por isso que a postura, de qualquer forma. Ah, sim, mas no trabalho ela parece que tem 2 dedos no trabalho. Porque nós estamos deixando ela da forma mais tranquila possível para ela não ficar nervosa. Mas durante os trabalhos, com a postura que nós temos para o trabalho. Assim como os pretos velhos. As crianças já não têm mais muito essa preocupação, não é? Esses já ficam mais à vontade. E em relação aos trabalhos da Umbanda, existe uma relação direta ou não tanto em trabalhar o gástrico, o cardíaco e o laríngeo? Cada um de vocês, cada médium, antes do trabalho de se desenvolver, é estudado todas as partes do corpo às quais você tem que ter mais sensibilidade. Então, existe um grupo de médicos daqui na casa, vamos falar aqui da casa, um grupo de médicos que não é a mesma corrente, esse do Ramon, é a corrente do Fred, e essa corrente só trabalha com a parte de desenvolvimento mediúnico. Então a corrente médica vem, se aproxima do médium iniciante, eles fazem uma varredura dos pontos mais sensíveis. Como que eles fazem isso? Eles vão aplicando energias de formas diferentes, de intensidades diferentes ao longo do corpo. Então, por exemplo, você pode aplicar uma energia no chakra gástrico e o médium sentir esse no jumbo. Projetar no frontal e você acabar sentindo no cardíaco. Você entende? E assim os médicos vão estudando quais os pontos de mais sensibilidade que o médium tem. E a partir disso, as entidades com as quais ele vai trabalhar vão se aproximando desses pontos específicos. Porque cada um tem sensibilidade maior em partes do corpo diferentes. Entendi. E isso, aproveitando esse tema, em relação aos assistidos, existe alguma relação também em trabalhar essas partes do corpo nos assistidos, trabalhar o gástrico do assistido, o cardíaco e o laríngeo? Os chakras, né, eles precisam estar em movimento correto, não é? Fazendo esse tipo de movimento, precisa ter uma coloração determinada. Então, quando os assistidos estão lá fora, esperando para ser atendidos, é feito toda uma varredura neles para ver quais são os pontos que nós precisamos tratar. Isso não é só na Umbanda, nos outros todos os trabalhos. Quais os pontos que precisam ser trabalhado. Então, quando está ali fora, o trabalho já começa ali.
o trabalho de limpeza, o trabalho de fortalecimento, o trabalho de revigoração, de reequilíbrio. Todas as pessoas passam por isso. Só que tem algumas pessoas que aceitam e outras pessoas que não aceitam. Então nós temos que respeitar a vontade de cada um. Para ela receber, né? Ela tem que estar aberta a receber. Com certeza, filho. Então nós respeitamos isso. O tratamento é igual a todos, só que uns aceitam e outros não. Eu sinto muita diferença nisso quando eu tô aplicando reiki e cromoterapia. Sim, filha. Existe uma abertura mesmo da pessoa que tá recebendo, e aí a energia flui assim de um Exato. jeito, e tem gente que é tudo bloqueado. É como se você sentisse algo sendo sugado. Sim. Essas são as pessoas que aceitam e que estão ali concentradas para receber aquilo, não é? Outras pessoas que você projeta a energia, seja ela de reiki, seja ela de cromoterapia, você projeta e aquilo parece que bate e volta. Fica Bate como, e volta. como se não tivesse saída. Exatamente. Porque a pessoa está bloqueada. Sabe? A pessoa está ali achando que está, mas ao mesmo tempo está achando, está imaginando que aquilo não vai funcionar nada, aquilo não ajuda em nada, aquilo é bobagem. Você entende? Então, a pessoa também precisa estar aberto para receber. Sim. Ou seja, quando eu vier, né, visitar aqui a Casa do Consolador Umbanda, esteja aberto, né? Sim, pra com receber. certeza, Em filho. todos os trabalhos. Em todos os trabalhos, né? A pessoa vem pedir, por exemplo, para conseguir um trabalho, mas ao mesmo tempo ela está fechada para o recebimento da ajuda, porque a cabeça dela, eu não vou encontrar trabalho, eu vou ficar desempregado, eu não sou capaz, eu não posso, eu não sou capaz. Então o nosso trabalho tem que começar não só ajudando a pessoa a encontrar um trabalho, mas ajudando a desbloquear aquele pensamento que, ao invés de estar ajudando, está fazendo com que ele perca a energia e se tornando cada vez mais grave a situação. Porque primeiro tem que mudar o pensamento para que depois você receba ajuda. Muito bem. Você tem mais? Eu queria fazer só mais uma pergunta interessante, já que a gente falou também sobre o trabalho das crianças no umbral, quando consegue passar, por exemplo, pelos guardas. Os pretos velhos no umbral também tem, por ser ter uma figura mais senil, também passa talvez uma questão mais de vulnerabilidade e também dá acesso a fazer outros tipos de trabalho. Esses preto velho tem uma coisa que é interessante, porque o que eles passam com maior facilidade é através das palavras. Eles são hábeis nas palavras, sabe? Porque a paciência deles vai estudando a pessoa, vai estudando e a palavra sai. Mas os pretos velhos, eles também conseguem atingir uma determinada parte. Porque nós temos que ir respeitando até onde cada energia pode atuar, não é? Os pretos velhos, eles atuam bastante na família. Na família, resgate de desencarnados por aborto. Essas crianças, né? Os pretos velhos são responsáveis para as crianças que desencarnam em ter a idade que ainda os pais estão encarnados e chega do outro lado sem a presença dos pais. Então essas crianças são resgatadas e ficam muito tempo nos educandários com a presença dos pretos velhos, que eles associam aos avós e avós. Então esse é um trabalho muito bonito que os pretos velhos fazem com as crianças. Muito interessante. E ainda no umbral onde tem muita necessidade de trabalhos, os caboclos vão lá? Nós vamos como guerreiros, como se fossem protetores, como se estivéssemos abrindo o caminho para que as equipes possam fazer o que é necessário ser feito. Queria deixar bem claro aqui que sempre que se fala de caboclo, preto velho e criança, você tem essas linhas sempre para o lado bom e para o lado mal também. Você vai encontrar nas casas de quimbanda caboclos, preto velhos e crianças que
considerado crianças da esquerda que não são batizados. Então, quando se fala isso, é importante se explicar que não é porque é um caboclo, que é um preto velho, que trabalha somente no lado positivo. Existem essas linhas também trabalhando no lado negativo. E aí faz como para diferenciar? A energia, Fia. A energia é a única coisa que não engana. Porque a aparência você consegue modificar. Tanto os que estão nos umbrais mais profundos, quanto aqueles que estão em esferas mais altas. Você sabendo modificar, você modifica e tem a aparência de quem você quiser. Então não se iluda pela o que você está vendo, mas sinta a energia. Um espírito de luz, um preto velho de luz, um caboclo de luz, nunca incomoda. Você sentiu que aquilo está te incomodando? Para, sente direitinho a energia que você vai saber. A sua intuição nunca falha. Certo. Isso é bem importante, né? Tem uma pergunta que chegou quando eu estava lendo os e-mails e acho que a gente pode encerrar com essa, que não sei o que o senhor acha, mas assim, uma percepção minha, tá? Aqui no Brasil a gente já tem essa cultura muito mais eclética de religião. E a Umbanda, me dá a sensação que ela é mais ainda, né? Então a pessoa que é católica, que gosta de ir na igreja, quando a coisa aperta, vem na Umbanda. O evangélico frequenta, mas quando a coisa aperta, vem na Umbanda. O budista vem na Umbanda. A sensação que me dá é que a Umbanda, ela trabalha muito essa questão da fé mesmo, né? E isso é uma das coisas mais bonitas. Pra mim, quando na abertura da Umbanda, quando tem aquela frase avante, filhos de fé, pra mim, meu corpo inteiro ele treme, porque é isso, assim, né? A gente tem... A Umbanda, ela trabalha essa questão da fé. Quando o negócio aperta, é a fé que segura a gente, né? Mas por quê? Que a terra de vocês é uma terra abençoada. Que aqui vocês podem livremente trabalhar e colocar para fora a religião que vocês têm. Então você pode sentar numa mesa com um padre, com um sacerdote de qualquer religião, com as mais diversas religiões, que um não vai agredir o outro. Mas em muitos países isso não é respeitado. Então vocês têm a sorte de considerarem-se católicos, mas chega no final do ano pular sete ondas, não é, Fia? Ou quando vocês estão em casa e sentem alguma energia, mandar aquela energia embora, usando os termos das igrejas protestantes. Por quê? Porque vocês são abertos. Vocês são abertos. O espírita que acende vela dentro de casa, o crente que pula as ondas, o umbandista que entra de cabeça erguida dentro de uma igreja e se ajoelha aos pés de Cristo. Tem coisa mais maravilhosa que isso? É muito lindo. É lindo demais. Não existe, né? É lindo. Isso é maravilhoso. E essa fé, então, porque a gente está saindo aí de uma quaresma muito pesada. Eu tô me apegando que vocês prometeram que 2023 ia terminar esse momento de mais pesado. Tô me apegando nisso. Mas, Fia, vocês estão passando por um momento de transição. Ah, mas é difícil ser uma de prata. Nós sabemos que é difícil porque já passamos por isso, Fia. Mas utiliza o tripé que eu ensinei hoje para passar por esse momento. Para vocês verem se vocês não passam mais tranquilo. A quaresma geralmente é um momento pesado. É momento pesado. Deixa eu perguntar para vocês, melhorou? Acho que deu para sentir um pouquinho, assim, mas estou sentindo uns resquícios ainda, assim, de uma energia que está aqui, ó. Será que isso é só aqui e em outros países que não acreditam na quaresma? Será que está melhor? Ou será que isso daí é em termos mundial que está acontecendo? Porque isso é energético, é transformação não só do brasileiro, mas do alemão, do francês,
do japonês. Então, é mundial essa energia. Então, inocência da criança, força de um caboclo e a sabedoria de um preto velho. Exatamente. Em todos os momentos da vida de vocês. Garanto que vocês vão passar plenos por isso. Tá ótimo. Muito obrigado. Tá bom, filho? Tem mais Obrigada. alguma coisa que eu possa responder? Não, tá ótimo. Acho que não sei só se o senhor quiser deixar uma mensagem. Esse nós deseja a todos, não é? Que tenham bastante fé e que a esperança no amanhã, no amanhecer, no amanhã, através das crianças, seja uma lição para vocês. Uma lição a ser executada. Mostrar para as crianças o básico, o simples, o que está disponível para que amanhã eles possam mostrar para vocês coisas muito mais complexas que vocês nem imaginam existir. Tá certo? Que Jesus abençoe a cada um de vocês e ilumine cada vez mais os passos. Eu agradeço profundamente por essa oportunidade. Amém. Nós também. Bom, Elisa, agora você tem que falar aquele texto longo que a gente tinha combinado. Tô brincando, tá bom? Gente, que energia dele, né? Meu Deus. Você lembra de... Nossa, teve uma hora que... Assim que ele chegou, assim, 2 minutos depois, veio um cheiro forte de alfazema. Eu tava aqui, assim, ó, já quase caindo. Nossa, que energia boa. Meu Deus. É que a gente está trabalhando lá dentro com os ciganos, né? Então, eles estavam manipulando o perfume. Muitas vezes eu estava sentindo o cheiro de perfume lá dentro. Veio muito forte. Mas aqui na hora que vocês falaram, eu não senti. Eu estava mais concentrada. Você sentiu? Ah, tá, porque eu senti um cheiro muito forte de alfazema, assim. E a alfazema me relaxa, assim, aí eu ponho pra dormir, então, porque assim, muito bom. Pessoal, não esqueçam de dar os likes, compartilhar o vídeo, tá bom? Chama a mãe pra assistir. Chama a mãe, assiste de novo, coloca na televisão de casa, assiste mais uma vez. Assiste com as crianças, né? Faz uma oração e chama a corrente das crianças da Casa do Consolador, dos caboclos da Casa do Consolador, dos pretos velhos da Casa do Consolador. E eu já fiz essa experiência e é uma coisa bem bacana. A gente assiste televisão de um jeito diferente, é muito mais agradável. Quer dar mais algum recado? Não, eu acho que não. É isso. Obrigada por aí mais um dia junto. A Mônica e a Marga estão lá no evento, né? Por isso que a gente tá fazendo a live aqui, né? Como o João falou no começo, gravamos aqui na quinta-feira e tá passando para vocês no sábado. Mas quinta-feira elas estão de volta. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. É isso aí. Bom final de sábado, bom domingo e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.